Olá, eu sou a Simone Tomazini. E eu sou a Pamela Maria. E juntas vamos apresentar mais um episódio do podcast No Pé Delas. Um podcast direcionado a curiosidades, conhecimentos e atualidades no mundo do futebol. Aproveito para convidar você a se inscrever no canal e a dar o like para ajudar o crescimento do nosso canal. Hoje nós estamos aqui com um convidado extremamente especial, o Gustavo Gomes. Olá. Mais conhecido como Gugu. E o Gustavo, ele é comentarista da Web Nova Rádio e também é integrante do Meia na Canela. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, Pamela, Simone. Eu acho que era um desejo no meu coração de estar aqui já hoje, participando do primeiro podcast da Na Vida. E assim, vamos com um bate-papo muito da hora e bastante curiosidades. Sim, sim. Gugu, como é chamado carinhosamente pelos amigos, seja muito bem-vindo. A casa é sua, o podcast No Pé Delas também abrange e abraça os homens do nosso futebol. Então pode vir que a casa é sua. Muito obrigado. Para nós trabalharmos um pouquinho o nosso conteúdo de hoje, antes disso a gente precisa conhecer um pouquinho do nosso convidado, né? Gugu, fala um pouquinho da sua trajetória no esporte, da sua trajetória na área de comunicação do esporte, como que você veio chegar hoje como comentarista, como integrante do Meia da Canela, que nós sabemos que é um grande canal de informações, né? Os meninos arrasam, você faz parte dessa equipe. Primeiro, vocês estão de parabéns. Obrigado. Então, fala um pouquinho para nós sobre você. Então, meu nome é Gustavo da Silva Gomes, tenho 20 anos. Comecei na área da comunicação com 15 anos, por incrível que pareça. Meu primeiro entrevistado foi o Cristiano, ex-jogador do Maringá. E assim, depois disso eu fui convidado pela Web Nova Rádio para fazer parte dessa equipe. Minha primeira transmissão assim, foi junto com a Simone até. E depois eu tive alguns bate-papos assim, falava, vou começar a fazer. Só que assim, no mundo do futebol eu já estou há bastante tempo já. Antes eu fazia parte da escolinha de futebol, aqui muito famosa de Maringá, que era o Instituto Alex Santos, que é hoje, o IAS antigamente, e eu também já fiz parte também da categoria de base também no Maringá também. E ali eu nasci, eu falei, cara, eu acho que essa área da comunicação é minha, vamos pra cima. E ali algumas conversas com o pessoal do Meia na Canela, eles me chamaram, fizeram um teste comigo e gostaram, né, graças a Deus, e hoje eu tô há 3 meses lá. Muito feliz, gratificante, e eu acho que essa área da comunicação é não só a gente falar sobre esporte, mas levar o máximo que a gente pode falar de informações para quem tá de casa, para quem tá numa rádio também ouvindo e para quem também lê também, que nem vocês. Lê as revistas, lê o jornal, então assim, é muito importante ter nós assim na área da comunicação. E ter vocês também, mulheres também, falando sobre esporte, que é muito importante. Sim, sim. Hoje as mulheres na área do esporte estão ganhando seu espaço. Sim, graças a Deus estamos aí honrando o nosso trabalho. Muito. E eu sempre falei que as mulheres têm que ter mais espaço nessa área do esporte. Comentarista, a gente tá vendo muito comentarista esse ano, tanto em vários canais de esportes, e ainda mais em estádio. Isso é gratificante a gente ver que as mulheres tá caindo esse tabu, sabe? Futebol é só pra homem. Não. Futebol é pra todos que querem, é pra todas, né? Então, assim, eu parabenizo todas as mulheres que fazem parte disso. E, assim, cara, uma coisa que eu aprendi, que é uma coisa que me ensinaram, não desistir do sonho. Se você quer uma coisa, você vai pra cima, corra atrás. Que, por mais que às vezes possam vir portas que vai fechar, vai ter sempre um sim. É isso. Com certeza. E aproveitando também aqui para lembrar que hoje nós estamos na exposição, estamos na Expo Engá com o stand aqui. Inclusive convido você para vir aqui conhecer o nosso stand. Mas vamos falar do nosso tema, do nosso assunto, né? Hoje a gente vai conversar sobre as posições e as funções dos jogadores em campo. Então vou perguntar aqui para o Gustavo, a gente vai começar com a principal posição de um jogo de futebol, que é o atacante, né? O que faz, Gustavo? Qual que é a importância de um atacante? Qual que é o requisito principal que você acha que o atacante tem que ter? E, enfim, qual que é o que significa, né, essa posição para um jogo de futebol? Eu acho que o atacante, ele é, na verdade, a segunda posição mais importante, na minha visão, que a primeira é o goleiro, né? E a posição também mais injusta do futebol. Muito bem lembrado. A mais injusta, a mais realmente. Injusta. Porque assim, a mais cobrada. Eu vou citar aqui o time da Simone, que é o Corinthians, né? Quando perdeu, era o Cássio. Quando ganhava, era o Cássio. Quando empatava, era o Cássio. E assim, a gente vê muitos hoje no clubes que os atacantes não são mais só atacantes. Eles são aqueles jogador ponta direita, ponta esquerda, ou segundo atacante. E eu tomo como exemplo o meu time, né? Meu time não tinha atacante até 2 anos atrás, que hoje é o Pedro, né, na verdade. Então assim, eu acho que o atacante ele tem que ter um resquício que é tipo, saber ser 9.
que é aquele jogador que vai saber fazer o pivô, que vai saber segurar um pouco a bola quando o seu time estiver desafogado. Tem que, claro, a finalização é importante, mas o que muita gente cobra é o gol. Só que às vezes o atacante ele não é só aquele fazedor de gol, ele é aquele cara que vai ajudar na recomposição, que vai correr bastante. Então assim, na minha visão hoje mesmo, da seleção brasileira, a seleção brasileira não tem um jogo um atacante. Tem um segundo atacante ali, que é o Neymar ou o Vinícius Júnior. Então assim, eu levo muito isso em conta, que eu acho que o atacante ele precisa colocar uma coisa na cabeça, tipo, eu acho que todos os atacantes, que é não só precisar fazer gol, que é ajudar o time todo, o que ele puder fazer. E a gente muito tá vendo hoje que os atacantes, eles estão sendo muito mais utilizados também como ponta também, hoje no Brasil. Então, eu digo sempre uma coisa, tipo, o atacante, eu brinco sempre às vezes com meus amigos, os atacantes de vocês são o Yuri Alberto, né, que às vezes não vai fazer gol, mas o Yuri Alberto é um cara que eu super gosto dele, tipo, que é um cara que corre, que é um cara que se esforça, mesmo que não vai fazer gol, é um cara que incomoda a zaga. E tá ali trabalhando no avanço do time, né? Tipo assim, claro, se você pegar o Yuri Alberto, não é um jogador tão grande assim, que nem, eu vou citar, o Ibrahimovic, o cara tinha 2 metros de altura, ali não tinha como você roubar a bola dele, o Lukaku mesmo. Às vezes, eu cito esses dois jogadores porque eu falo que esses dois jogadores, na minha visão, eles sabem fazer um 9 que ninguém mais faz no mundo. O Yuri Alberto mesmo é um cara que ele corre, que ele briga bastante, ele incomoda a zaga. E eu acho que hoje no Brasil faltam jogadores como eles. Sim, sim. Ó, aproveitando o gancho dessa resposta que você já deu a respeito do atacante, que é aquele cara que ele tá lá na frente, que às vezes ele não tá fazendo gol, mas ele tá empurrando o time, auxiliando o time a caminhar para frente e fazer todo aquele trabalho na ponta do gol para que chegue o resultado esperado. Você falou a respeito do pivô e do meia. Explica para o nosso pessoal aqui o que é o meia e o que é o pivô. O pivô, basicamente, eu vou dar o exemplo para quem já assistiu. Vou citar um exemplo aqui: Copa de 2002. O Ronaldo Fenômeno era um pivô excelente. Que é. Ou você mesmo que já jogou futsal. Aquele jogador que você vai dar a bola para ele, vai segurar todo mundo, vai fazer a parede certa. Porque hoje no Brasil, eu acho que não tem hoje um pivô, se a gente for chamar até o Pedro. Hoje no Brasil, talvez. E o meia, tem aquele meia de articulação que é magistral, acho que todo futebol precisa disso, um Renato Augusto, por exemplo, um Arrascaeta, deixa eu ver outro meia, o Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso, eu acho que ele é um dos melhores meia do Brasil, acho que sem dúvida nenhuma, mesmo com a sua idade, mesmo com seu joelho todo lá estourado, o cara ainda ajuda o Fluminense e tá sempre no meu cartola, né, tem que estar. E assim, o futebol hoje, eu vejo que nem na nossa seleção, um meia nosso é um ponta, que é o Rodrigo, hoje em dia. É o Lucas Paquetá também, que na Inglaterra faz um ótimo trabalho. E assim, o meia basicamente ele tem o trabalho de buscar a bola do primeiro volante e levar até o atacante. Ou pegar a bola, lançar a bola pro lateral, lançar a bola pro ponta, dar a bola, aquele overlap que todo mundo chama, que é o jogador virar a bola pro outro lado. Então assim, esse é o meia e esse também é o pivô. Eu acho que deu pra entender um pouquinho. Entendi. Agora vamos avançar para mais uma posição aqui, Gu, que é as laterais. Essa posição que está tão em falta no Brasil hoje, mas eu queria que você falasse a sua opinião a respeito desses, qual que é a função, né, dos laterais, e qual que é a principal importância dessas duas posições. O lateral, eu falo sempre que ele é a maior virtude do futebol, porque hoje em dia o lateral não é mais só lateral. Você tem aquele lateral que arma pelo meio, você tem aquele lateral que vira ponta, você tem aquele lateral que pode ser um cara no ataque, que nem o Caio Paulista, né? Saiu do São Paulo e hoje é atacante no Palmeiras. Então assim, a gente pode falar que assim, os laterais têm uma função muito importante. Que nem, eu conheço muitos laterais que ele se mantém só na lateral, ele não consegue subir, porque ele fala, pô, não vou voltar, então assim, eu vou manter aqui e vou fazer um meio campo. Tipo, o lateral vai até o meio e volta. E tem aquele lateral que é muito ostensivo, tipo, que nem eu falo, o Rodinei. O Rodinei ele é um lateral muito ostensivo, que ele vai até o fundo e volta. Ele não, eu acho que um lateral igual as características dele, ou que nem um lateral que nem o Querez mesmo, que é um lateral que vai até o final e volta, é simplesmente, eu falo que isso tá em falta no Brasil. Entendi. Para quem não sabe, lateral é a tal da posição que o Marcos Vinícius e o Kaique jogam. Para quem é torcedor do Maringá Futebol Clube. E hoje em dia tem o alemão e o Mococa, né? Exatamente. Só lembrando que o Marcos Vinícius agora tá no Havaí. No Havaí. Tá jogando muito bem no Havaí.
Pois é. Se destacou muito esse ano, né? Um dos motivos, inclusive, foi justamente por isso, né? Pela excelente atuação dele, mas ele tá lá no Avaí agora. Igu, descendo um pouco mais, zagueiro agora. Vamos falar dos zagueiros, essa posição tão importante também, é a posição que segura ali, principalmente na transição, quando o time adversário ataca. Fala um pouquinho sobre essa posição aí. Então, eu acho que a zaga, no Brasil hoje, eu acho que a gente tem mais zagueiros bons. Hoje, que nem antigamente. Hoje dá pra citar muitos zagueiros bons aí. E uma coisa que me impressiona, os zagueiros que estão saindo agora dessa nova geração, eles não estão sendo muito grandes, não. Tipo, tem zagueiro aí que eu vejo de 1,75, 1,70, que nem antigamente mesmo. Você pega um Rock Júnior da vida, cara gigantesco, que ninguém batia de frente. Um Júnior baiano mesmo, o cara batia até na mãe, se depender. O cara batia em todo mundo. Mas assim, então, o zagueiro, gente, é uma profissão também muito injusta também, porque é um erro no jogo e ele acaba com a partida inteira. Então, assim, mas tem aquele zagueiro artilheiro também, né? O cara vai pra área e destrói tudo. Então, assim, uma profissão que eu falo, gente, e é muito arriscado também esse zagueiro. É muito arriscado, muito. E eu mesmo já me arrisquei também a jogar na zaga, eu com esse tamanho aqui, 1,63, gente, não ganhava uma também, né? Aí eu fui pra lateral. Mas também eu falo que a profissão do zagueiro é injusta porque você se machuca bastante, você tem que sair dividido com os outros, você, às vezes, ali, você tem que cobrar o time, porque o zagueiro é a voz mais alta do time, querendo ou não. Porque ele tá ali atrás junto com o goleiro, ele vai cobrar todo mundo. E assim, por incrível que pareça, um erro que você tenha no meio campo, você pode atrapalhar todo o sistema defensivo, que você envolve lá. Porque às vezes o lateral sobe, o primeiro volante perde a bola ali, sobrou 2 zagueiros só. Então assim, e essa é a maioria dos gols que eu acho que o futebol brasileiro vem tomando. Que é uma bola perdida no meio campo, a zaga tem que se recompor, e né... Então, Gu, fala um pouquinho da importância do trabalho, porque na realidade a tal da função do goleiro todo mundo já sabe qual que é, mas o que mais ele faz? Qual que é aquele valor do jogador, do goleiro em específico em campo para nós hoje? Eu acho que o goleiro ele carrega uma liderança, eu acho que os outros 10 não carregam, que é ele não pode errar. Primeiro de tudo, o errar é humano, mas do goleiro não pode. Não, o goleiro ele não pode ser humano. Então assim, e é uma profissão muito injusta também, porque toda a cobrança do time que não cai no goleiro. E eu falo isso porque nos últimos acontecimentos, estamos vendo por aí no Brasil afora, quanto o goleiro ele vem sendo prejudicado. E assim, o goleiro, ele não só tem o maior cargo dentro dos 10, como tem que ter uma mentalidade também muito forte para ser goleiro. Porque assim, a safra de goleiros nossos está vindo muito forte. E eu sempre falei assim que um cara que eu admiro desde criança assim é o Cássio. Por conta que ele tá lá 12 anos, mais de 12 anos no Corinthians, né? Chegou já bastante proposta, ele não saiu. E é um cara que eu admiro bastante, porque pensa, você tá num clube da grandeza do Corinthians, sofrendo pressão todos os dias, em que você não pode errar. Infelizmente, todo mundo pode errar. Chega num momento que, pô, a fase não tá boa, você vai errar, você não vai pegar algumas bolas ali. Só que ele é mais cobrado ainda por conta da altura, na minha opinião. E o Corinthians é tão sortudo ainda que lançou outro, né? Com 2 metros e pouco, né? É tão sortudo. E que vem desempenhando também. Não, o Carlos Miguel é um ótimo goleiro. Trabalho extraordinário. E, assim, se a gente for pegar, assim, da safra assim, de goleiro, a gente tá falando de Bento, Carlos Miguel. Pô, são goleiros ótimos pra no futuro aí, pra nossa seleção. E eu falo assim que é uma profissão muito cobrada. Porque qualquer erro que você tiver no seu time, vão colocar a culpa no goleiro. Exato. Inclusive na pelada, gente. Se o goleiro catou mal, vai criticar também. É o mais cornetado. É o mais cornetado. É o tal do cornetado, é o tal do goleiro, não adianta. E você não vê também goleiro pequeno também. Não tem como. Você vê muito goleiro pequeno. Eu acho que o Ochoa, se eu me lembrar, é um goleiro pequeno, não tão pequeno, tem 1,72, 73. Não é tão grande assim, mas é um goleiro também que chega à Copa do Mundo, também o cara faz tudo. Do México, né? E subestimado, né, Gu? Subestimado demais. Na Copa de 2014 mesmo, pelo amor de Deus. Misericórdia. Eu acho que é o único goleiro que chega à Copa do Mundo, todo mundo tem medo de enfrentar o time dele, que é o México. Incrível. O cara fecha tudo. No time não cata nada. Não joga, mas na Copa do Mundo, o cara fala, não, aqui eu vou jogar. Mas eu acho que a profissão de goleiro, e outra, né, você se lesiona também bastante também, porque você tem que sair em dividida, às vezes sobra um pé, um toque ali, e assim, às vezes a gente vê, às vezes, alguns making off depois do jogo, bastidores, e, cara, você vê o goleiro tudo arrebentado, e isso você também, né, se alguém tem familiares, assim, no jogo ali, eu acho que eu teria medo se eu tivesse parente goleiro ali, de assistir um jogo dele.
E uma coisa importante também para falar do goleiro é que eles têm uma carreira mais longa. A gente Sim. pode citar o Fábio aí, que tá com 43, né? 43 anos. 43 anos e ainda tá Em alto nível. em alto nível lá no Fluminense. Eu acho que o certeza. Fábio, 43 anos, acho que o Walter também do Cuiabá, o Cássio não sei quantos anos, eu acho que é 36, 37. Então assim, a gente tá tendo muito goleiro, o Rogério Ceni mesmo, depois que se aposentou, é um goleiro, realmente eu acho que vai ficar na história de São Paulo, já tá, né, o maior ídolo da história de São Paulo. E assim, a gente tá vendo goleiro muitos velhos. E que nem você falou, os goleiros têm uma longevidade gigantesca por aí. Que nem eu acho que o Fábio vai chegar a ter 46 anos aí fácil no gol. Dentro do campo do futebol hoje não é tão fácil atingir uma certa idade e continuar como jogador profissional. Em alto nível. Exatamente, os atacantes, zagueiro, meia, ala, esse pessoal todo chegou numa certa idade lá, no máximo seus 30 anos, 30 e pouquinho já estão se aposentando, igual como foi o caso do alemão, né? Ex-jogador do Maringá Futebol Clube que se aposentou, abriu um negócio e tá seguindo a sua vida aí. Eles chegam numa certa idade, eles dão uma paradinha. E agora a gente tem o Thiago Silva, 39 anos. Qual que é a posição dele? Zagueiro. Zagueiro, tinha esquecido. Zagueiro do Fluminense. E assim, se a gente for pegar ali a zaga do Fluminense, a média é 38 anos. A gente tá falando de uma média de idade bastante alta. Então assim, é Marcelo, Felipe Melo, esqueci o nome do outro zagueiro, mas é Fábio. Então assim, e o Diniz, ele gosta desse tipo de jogador também, querendo ou não. E assim, o Thiago Silva, ele vem com uma experiência da Inglaterra que, né, não tem como. Ele veio pra ser o melhor zagueiro do Brasil, né, não tem como. Ele, Gustavo Gomes, e ele tava num alto nível na Inglaterra, eu até achei que ele ia ficar, mas, querendo ou não, quando o time do coração chama desde a infância, é de que você usar. E por falar em melhor jogador do Brasil, vamos montar agora aqui a seleção do Gugu. Vamos elencar aqui os melhores jogadores em atividade no Brasil hoje, Gugu. Já que a gente falou aqui de todas as posições, vamos começar pela posição que você acha mais importante, a gente também, que é o goleiro. Qual goleiro que você acha que tá em melhor atividade, que joga melhor no Brasil hoje? Bento. O Bento tá arrasando. Bento é o melhor. Então, vamos lá, Bento. Na minha opinião, é o melhor goleiro do Brasil hoje atualmente. O que ele vem fazendo, não só no Atlético Paranaense, mas na seleção também, o que ele jogou também nos 2 jogos. E ele chegou com uma tranquilidade que parecia que ele tava jogando contra, o time paranaense. Gente, porque você fechar um gol contra a Inglaterra e contra uma Espanha, não é pra qualquer um. Não é Santiago Bernabéu ainda, né? Não é pra qualquer um. E hoje no momento é Bento. Certo. E agora as laterais. Vamos formar aqui um 4-3-3, né? Uhum. Vamos Laterais. lá, laterais. 2 laterais melhores em atividade no Brasil hoje. Lateral esquerdo eu vou de Piquerez. Na minha opinião é o melhor lateral. Lateral direito eu vou... Ixi, agora complicou, hein? Lateral direito... Eu vou de Mike também. Mike, os dois Palmeiras. Os Palmeiras. Agora subindo, vamos para os meias. Os 3 meias melhores em atividade no Brasil hoje. Meia? Pode ser minha Série B? Pode ser quem você quiser. Beleza. A seleção é sua, Gugu. Primeiro volante, Diego Pituca, que vem fazendo um ótimo campeonato. Qual o time? O Santos, Diego Pituca. Ah, tá. Ótimo volante. Muito bem escalado, viu? Diego Muito Pituca. bem escalado. Gente do céu. Segundo volante, eu vou, né? Já que é 2 meia, então eu vou então de... São 3. São 3 meia? 3. Então, vamos 4-3-3. Então vamos então de Pituca. Eu vou de... Deixa eu lembrar o nome do outro meia. Jesus amado, agora fugiu na cabeça. Vamos ver. Outro meia que vem fazendo um bom trabalho também. Eu vou de Zé Rafael, que na minha opinião vem fazendo um ótimo também campeonato. E vou de Aníbal Moreno. Aníbal Moreno, esses 2. E agora fecha a frente com os últimos 3, né? Os últimos 3? Vamos lá então. Caleri, na minha opinião. Caleri não é brasileiro. Tem que ser brasileiro? Tem que ser brasileiro. Ah, então vamos tirar então o Aníbal Moreno também. Então o Aníbal Moreno eu vou tirar então. É verdade. E você tinha colocado o Piquerez também. É o Piquerez. Então vamos tirar também o Piquerez então. Lateral esquerdo do Brasil então. Eu vou então de Madison do Atlético Paranaense. Vou de Madison do Atlético Paranaense. E o meio campista eu vou então de Diego Pituca, Fernandinho. Do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Nossa, o cara joga muito. E eu vou de Ranieri do Corinthians. Que, na minha opinião, o cara chegou pra arrebentar com tudo. Sim. Embora seja machucado, né? Meu ataque vai ser Hendrick. Não tem como. Hendrick.
Vamos ver os outros dois. Hendrick, Everton, Cebolinha, que hoje tá jogando até bem. E eu vou de Guilherme dos Santos, Guilherme. que veio do Fortaleza. Aham. Muito bem. Eu vou- Temos então montado a equipe do Gugu aí. Faltou o técnico. E o técnico? Qual que é o melhor? Olha o medo de perguntar quem é o técnico. Brasileiro tá difícil, né? É difícil. Deixa teu coração falar mais alto, Gugu. Não. Não Já que pode, não pode. você tem que ser brasileiro, então. Brasileiro. Eu vou de. Deixa eu ver um brasileiro bom. É que a gente tá sem muito técnico também no Brasil, né? Eu vou de Cuca. Vai de Cuca? Transparência, vou de Cuca. Que, na minha Perfeito. opinião, vem fazendo um relativo. Eu achei que você ia falar Castilho. Poderia, mas aí. A gente ponderar assim, Brasil inteiro, né? É muita coisa. O Mas se a cara gente tá for fazendo um comparar- bom trabalho. Ele se a tá gente for fazendo um bom comparar- trabalho. Eu, mas esse dia eu perguntei pro Bruno vamos de Rodrigo. Brasil, né? Esse dia eu perguntei pro Bruno Rodrigo, ele é o terceiro técnico com mais tempo no Brasil. No Maringá Futebol Clube, não É. no Brasil. Não, eu falo assim de tempo de trabalho, porque tem o Abel, sim, tem o em Abel, um único time. você tem o quer dizer. Abel e o Voivoda, tem mais um técnico da Série D e vem ele. No caso ele é o quarto. Então assim, parabenizar também o Castilho também, porque vem fazendo um ótimo trabalho. Até fechar esse campeonato agora que iniciou, vai dar aí pra chegar no primeiro lugar, não vai Vai? dar não? Não. Porque o pessoal ele não larga a mão do E ele Castilho não de jeito foi nenhum. indicado pelo GE também como melhor técnico, não Foi. foi? Foi, já é o melhor técnico também do Paranaense. Também. E eu acho também que foi o melhor técnico também do Campeonato Paranaense também. Sim. Beleza, então. Então, Gugu, gostaria de agradecer a você pela sua participação, por ter vindo aqui disponibilizado seu tempo, vir aqui no Parque de Exposição, no nosso stand, dentro de todas as controvérsias aí durante a gravação, tudo que a gente Não, teve. tranquilo. Muito obrigado por ter vindo fazer esses esclarecimentos que para o nosso pessoal é muito importante. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Que nem eu já falei já pra Simone, vai ser um programa que vai arrebentar Maringá, região, porque tem tudo pra dar certo. São duas pessoas que conhecem o que estão falando. E assim, eu quero parabenizar pelo estúdio também, que é muito bonito. Eu não fui ainda no Jornal Maringá, Você mas tem que ir lá no estúdio do jornal. Então, eu tenho que ir Aqui lá. é um estúdio provisório que nós montamos no Parque de Exposição para o pessoal conhecer um pouquinho como é que funciona o nosso trabalho, o que nós utilizamos. Vir aqui conhecer um pouquinho do estúdio, fazer umas fotos, se divertir, tirar algumas dúvidas, estamos aí. E assim, pessoal, pode vir, tá? Que aqui, ó, é estilo maringaense de qualidade. Não é brincadeira, não. E assim, eu quero agradecer também pela oportunidade da gente estar aqui, podendo falar mais sobre futebol, uma coisa que a gente ama. E poder também avisar também o telespectador também que, cara, gente, se vocês não seguem elas, vocês estão sem internet, gente. Só parar. Bom, pode ir lá, seguir elas. E assim, vocês não vão estar se arrependendo. Elas sabem o que estão fazendo. E assim, parabenizar você, Pamela. Obrigada. Simone, que Deus abençoe vocês Obrigada. duas. Amém. E que venha muito mais programas e muito mais participações. Amém. E já fique ciente que o Senhor retornará para Tamo nós junto, aqui. sempre aberto para convite. Sempre que precisar de mim, tamo junto. Ai, perfeito, então. E eu gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores, o pessoal que está tudo por trás do nosso trabalho aqui, fazendo todo o incentivo para que chegue para você, aí no conforto do seu lar ou em qualquer lugar que você estiver, a essas informações valiosas quanto ao futebol. A Singular Marcas e Patentes, através do Franklin Santana, extraordinário o trabalho que ele faz com relação ao registro de marcas e patentes em Maringá. A Noma Toyota Motors, através do Agostinho, o seu João, o pessoal. A Noma, gente, está aqui com o stand no Parque de Exposições também. Venham, além de visitar o nosso espaço, vá visitar o stand. Eles estão com o Corolla lançamento, que vale muito. Não, você vai se apaixonar. Coisa linda, tá? Você vai se Lindo. apaixonar. Coisa linda, né, Gugu? Nossa, eu vi a foto no dia que vocês foram lá. Gente, pra casa. Menino, na hora que eu abri aquela porta, eu olhei dentro, eu sentei, eu falei, meu Deus, terei. A Simoninha, na entrevista que ela deu, ela já contou que o dela ela já garantiu. Sim, é O verdade. meu, estou aí atrás disso. Também a Alpajola, que cuida de toda a nossa publicidade pela cidade de Maringá, com os bus door, com os painéis de LED por todo o aeroporto e outros painéis pela cidade também com a nossa propaganda. E a Klockner Leilões, a maior casa de leilões de Maringá. Tá aí fazendo o seu trabalho, leiloando e trazendo cada vez mais produtos de qualidade
com preços extraordinários nos leilões. Então, segue o pessoal, vai atrás, vem aqui no Pavilhão Azul, vem aqui no stand da Doma Toyota, fala com o Frank Ney a respeito da sua marca e vamos seguir firme, forte e feliz. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima. Até a próxima.